Dando continuidade, nós vimos até aqui, do capítulo 3, nós vimos até a tensão de joelho aqui, né? O knee voltage, ok? E agora a próxima ele comenta aqui sobre bulk resistance, ok? Então é a resistência aparente. Uma dica, né, para quem nós estamos seguindo aqui, esse material está em inglês, às vezes tem pessoas que têm dificuldade, apesar que eles já estão me interpretando, mas quem tiver com o material e quiser, tem dificuldade com o inglês, tem uma dica aqui que, olha, eu quero ver o que significa isso. Então eu copio essa parte do texto, vou lá no meu tradutor do Google, ok? Colo, e aqui, acima da tensão de joelho, né? A corrente do diodo aumenta rapidamente. Isso significa que pequenos aumentos da tensão do diodo causam grandes aumentos da corrente do diodo. Então é uma forma aqui fácil para vocês seguirem também, para quem quiser, ok? Então ele está dizendo aqui que nós vamos falar sobre uma resistência de bulk, é resistência aparente, se você ver na tradução, né? Então quer dizer que ele fala que acima da tensão de joelho, a corrente do diodo vai crescer rapidamente, é o que nós vimos aqui no gráfico, né? Acima um pouquinho da tensão de joelho aumenta rapidamente, com pequenos aumentos da tensão, né? Na região de condição direta, aqui, pequenos aumentos aqui na tensão sobre o diodo vai fazer grandes aumentos, incrementos da corrente, né? Ok? Então significa que a resistência a partir depois da tensão de joelho, a resistência ela é um pouco mais estável, se vocês vão ver que ela é inclinação, eles vão ver isso melhor agora mas ela diminui, né? Ela diminui e fica mais estável. Aqui a resistência interna dele é um pouco maior ainda, né? Isso aqui vai girando, então para quem conhece tem nível superior, a derivada aqui, né, que é a reta que tangencia aqui, ó, aqui ela tem uma inclinação maior, uma resistência maior, aqui uma inclinação, uma inclinação menor, uma resistência maior, aqui uma inclinação bem acentuada e uma resistência menor, né? Nós veremos isso aqui no LT Spice. Então o que ele diz, só para nós termos um entendimento sobre essa resistência aparente aqui, né? Então é que é a soma das resistências internas ali, ok? Normalmente ele está dizendo que a resistência aparente, bulk resistance, é menor do que 1 aqui, então vamos dar uma olhada nisso. Então eu tenho uma simulação aqui no LT Spice, né? Vou abrir aqui, eu já deixei preparado. Trabalhando com aquele mesmo diodo, né, com o modelo que nós vimos anterior, aqui só para a gente ver a resistência de bulk. Então eu vou analisar ainda a mesma coisa, varredura DC, eu estou fazendo uma análise, na qual eu vou pegar só a região ali da parte de condução direta. Então ele vai variar a tensão de V1 de 0 até 875 mV, variando de 5,5 mV, ok? Isso é a tensão que ele varia para a gente ver a corrente, a gente vê a forma de onda mesmo ali, o gráfico da corrente no diodo pela tensão no diodo. Então, se eu simular isso aqui, se eu vir aqui, ó, pegar a corrente aqui, então eu só estou variando, ó, de 0, né? Então eu estou olhando mais, dando um zoom naquela região, depois da região de joelho aqui, ó. Então, se eu pegar dois pontos aqui, ó, se eu pegar um ponto aqui, ó, do eixo X, que é a tensão, e esse outro ponto, se eu fizer esse menos esse, né, dividido pela variação de corrente que houve aqui, ó, de 60 mili, e vem aqui, ó, ver qual é a tensão aqui, se eu fizer essa tensão menos essa, dividido por essa corrente menos essa, eu tenho mais ou menos a inclinação desses dois pontos aqui, né? Mas eu posso pegar aqui no LT Spice, basicamente, ponto a ponto aqui, né? Então, para você ver que depois da região de joelho, a resistência vai ficar mais estável, nós veremos isso. Então, como que eu posso fazer aqui, ó? Eu venho aqui no LT Spice, vou adicionar um painel abaixo aqui, ó. Então, eu tenho a minha primeira curva aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, nesse ponto, eu cliquei aqui, mas venho aqui e pego aqui o potencial. Por isso que eu chamei diodo, eu dei o rótulo diodo nessa linha, porque ele pega aqui, ó, a tensão no diodo, no nó diodo, só fica mais fácil, né? Senão ele dá uns rótulos qualquer que ele parte N001, N002, que é os networks ali, né? Então eu dei esse rótulo só para pegar a tensão de ouro. Eu peguei a tensão de ouro, mas não é isso que eu quero ver. Lá está variando linearmente de 0 até 800, né? Porque a tensão da fonte é a mesma do diodo. Mas eu só fazer isso porque eu vou dar com o botão direito aqui, ó. Eu posso mudar essa forma. Então a tensão do diodo
dividido pela corrente no diodo. Qual é o rótulo da corrente no diodo? É a corrente entre parênteses D1, né? Então eu vou pegar o dado já de corrente também. E em D1, ó, olha lá. Então, esse gráfico aqui, olha, esse gráfico aqui é da resistência, né? Então pode ver que quando eu estou aqui, olha, numa região que ele nem está conduzindo ainda, né? Entre 0 e antes do joelho, é altíssimo, né? Olha qual o valor da resistência. Então deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu só destacar na verdade aqui a resistência para vocês verem os valores da resistência aqui, ó. Olha os valores da resistência aqui, conforme eu mexo com o gráfico aqui, ó. Então, olha, eu vou dando aqui de 0, olha, mega, né? É muito alto, por isso que não, né, não conduz, a corrente é mínima, ok? Então, a corrente está caindo, ó. A resistência interna está caindo porque eu estou começando a aumentar o potencial. Mas ainda é alto, né? Porque eu não ultrapassei a barreira de potencial. Quando eu começo a entrar aqui na região do joelho, olha lá, começa a cair bastante, né? Olha lá, a minha resistência nesse ponto, ela é a minha resistência, o meu book resistance, nesse ponto aqui é 38, né? Ok? As resistências internas é 38. Olha, vê, ó, 38, isso aqui tá variando bastante, ó. No início do joelho, ele é 38, mas ela cai um pouquinho, ó, 38, 12, tá acabando o joelho. Mas ó, observa que depois que ela pega uma parte mais estável, ó, ela é a variação da resistência é bem menor, ó lá. Então, ok? Claro que aí eu tenho que ver depois, isso nós vamos ver do datasheet, qual é o limite que esse diodo suporta. Mas aqui, ó, tô perto de meio ampere, 500 mili, né? Ainda provavelmente esse diodo suporta. Então, essa é uma região de trabalho onde a resistência, o book resistance, a resistência aparente dele é mais estável ali, ó. Ela varia bem menos, né? Obviamente. Mas claro que na região de joelho a variação já é um pouco maior, mas nem tanto. E antes da região da barreira, né, de vencer a barreira antes do joelho, ela é alta, começa a ser altíssima e vai indo, né? Ok? Então esse vídeo é só para ter essa análise aqui, para nós vermos isso, né? Ok? Se eu estou fazendo o cálculo, né, se eu não tenho um software, eu pego 2 pontos que eu faço essa tensão menos essa dividido pela corrente maior dividido pela menor, eu começo a achar, né, eu traço algumas tangentes aí. Mas como eu tenho software, eu consigo fazer esse cálculo aqui pontual mesmo, né? Eu pego a resistência em ponto a ponto aqui, como vocês estão vendo, só para vocês terem um entendimento. Então, quando eu estiver trabalhando com esse diodo, isso aqui é uma curva típica, característica típica que está no datasheet, nós veremos isso, mais uma vez reforçando. Mas essa é uma das essenciais, né? Então, se eu polarizar, exemplo aqui, se eu polarizar esse diodo para que ele passe uma corrente aqui, ó. Essa corrente, vamos só tirar isso aqui para não estar atrapalhando aqui, ó. Mas vamos supor que ele está nesse ponto aqui, ó. Essa corrente aqui, ó, é 240 mili. Vamos pegar um pouquinho maior, vai. Aqui, ó. Vamos lá, 400 que ele está trabalhando aqui, ó. Ele está trabalhando, se eu colocar ele num circuito, se eu configurar ele de tal forma, colocar um resistor em série, aplicar uma fonte, que a minha corrente que vai circular nele seja de 420 miliamperes, tá vendo aqui? Se eu medir a tensão dele, exatamente ele vai dar essa queda de tensão, né? Ok? Acima de 800, vai dar 800 e pouco aqui. Ah, aqui está o valor, 857. Isso nós veremos também. Então essa aqui é a curva do datasheet, a curva característica dele. E ele se comporta dessa forma mesmo no circuito. Então, aqui o ponto é só eu explicar um pouco sobre a resistência interna dele, a resistência aparente, o book resistance, conforme está lá no material que nós estamos acompanhando. Então, é isso que nós estamos vendo aqui nesse ponto, ok? Depois nós vamos continuar com a sequência aqui no material didático. Agradeço a atenção, muito obrigado.